Olá, amados, eu, pastor Carlos R. Rodrigues, mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra de ensino bíblico abençoada para o seu coração, para a sua vida, para a sua edificação, ministrando aí, nesse trimestre, a lição da CPAD. Muito boa esse trimestre aí, nos falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Já estamos aí abordando algumas lições, abordamos a lição de número 1, de número 2. De número 2 foi sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E hoje a de número 3, o perigo do ensino progressista. Então, fique firme aí até o final da lição, abençoadíssima. Deixe o seu like, se inscreva no canal, porque isso é muito importante, sua participação aí no canal, ok? Para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e para que indique para muitas outras pessoas serem abençoadas. Assim você estará também cooperando com o meu canal e ao mesmo tempo também cooperando com o reino de Deus, para o ide ensinar em todas as nações, como está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19. Então vamos lá. O perigo do ensino progressista. Texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em outra tradução está tempos difíceis. Verdade prática. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Então, já vimos aqui logo a definição da palavra progressista pelo dicionário comum, né? Dicionário secular. O que seria progressista? Progressista seria o quê? Algo favorável ao progresso, ou transformação, ou as reformas, especialmente na política, na área social e também na área econômica. Só que nós estaremos vendo aqui que esse tipo de progressismo, na verdade, não é favorável ao progresso espiritual, moral e até mesmo social. Não é favorável, porque desconstrói princípios espirituais, desconstrói o caráter, a moral, não é? Assim prejudicando, inclusive, a família, né? De uma forma em geral. Então, progressismo também seria o quê? Uma corrente de pensamento ou atitude mental dos que aceitam a evolução ou mudança, especialmente em matéria de religião. Aí é que está a ênfase do estudo. Por quê? Porque atingindo a religião, está aí atingindo a área espiritual, que é a mais importante, ok? Nós temos a leitura bíblica em classe, que está em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 9, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, conforme já lemos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem
a verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avantes, porque a todos será manifesto seu desvario, como também foi o daqueles. Então tá aí. A palavra réprobo, citada aqui, é um indivíduo mau, uma pessoa perversa, uma pessoa corrompida, né? Uma pessoa mal. Então, uma pessoa que está com a sua consciência, com a sua mente corrompida ou até mesmo cauterizada. Prosseguindo a introdução, nesta lição veremos que o ensino bíblico progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros e que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Então, nós já temos aí um versículo em Judas capítulo 1, versículo 3, que nos diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então tá aí o livro de Judas, não é o Judas Iscariotes, e sim o Judas, irmão de Jesus, que está lá, bem encostadinho lá, antes do Apocalipse na Bíblia. Somente um capítulo, o livro de Judas. Então ele diz aqui que ele está exortando, está repreendendo para que os cristãos, nós evangélicos, os filhos do Deus vivo, possam batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Então isto é anunciar, pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos já aí esse versículo, né, já nos dando um norte, né, muito importante aí nessa introdução. Pessoas querendo mudar, descaracterizar, atualizar a Bíblia e tudo mais, né, quando a Bíblia é um livro que contém as verdades de Deus. Né? Então, tá aí o tópico de número 1, que nos fala sobre a descaracterização do cristianismo. Então, nós temos aí o subtópico de número 1, nos falando sobre a deterioração moral. Então, nos fala aqui explica sobre o que significa últimos dias, que faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, não é? Então nós já estamos vivendo os últimos dias, desde o dia de Pentecostes, desde o dia de Cristo para cá, nós já estamos vivendo esses últimos dias. Os últimos dias como? Já se passaram mais de 2000 anos, porque lá em Pedro está escrito que 1000 anos para o Senhor é como um dia como 1000 anos. E ali no mais nós estamos vendo os nossos dias, os acontecimentos, que as coisas que têm acontecido, está mostrando claramente que Jesus está voltando. Então, ele fala da degradação moral, né? E cita de novo aí 2 Timóteo, capítulo 3, agora do versículo 2 ao 4, que nos fala sobre a degradação do ser humano, pelo qual nós já lemos aqui, pessoas irreconciliáveis, sem afeto naturais, traidores, obstinados, e mais amigos dos deleitos que amigos de Deus, desobedientes aos pais e mães, pessoas incontinentes, sem amor, sem afeto natural. Então nós estamos vivendo essa realidade nos nossos dias. Por isso devemos estar
atentos, ligados, buscando a Deus. Então tá aí, esse subtópico está nos mostrando sobre o alarmante crescimento do pecado, sobre o enfraquecimento da doutrina bíblica, que já não se prega em muitos lugares, já não se fala mais como verdadeiramente a Bíblia é, não é? Então está havendo um relativismo, isso pessoas querendo dizer que a Bíblia, tem coisas da Bíblia que não é verdade, que é mito, conforme já falamos anteriormente. Então, 1 Pedro 1,15 está escrito: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então sabemos que a palavra santo, ela quer dizer separado, a pessoa que está procurando viver para Jesus, viver uma vida de retidão, uma vida de caráter, uma vida de moral, assim buscando a presença de Deus e se enchendo do Espírito Santo. Então nós temos aí o subtópico 2, a erosão da ortodoxia. Ortodoxia nos fala sobre crença correta. Então a erosão quer dizer o desmoronamento, não é? Pessoas não levando a sério essa questão da crença correta, né? Que está nas escrituras sagradas. Então aqui vem nos falando sobre fundamento da fé cristã, é questionado, autoridade bíblica é rejeitada, e as verdades negligenciadas. Então sabemos que a Bíblia, ela tem autoridade em si mesma, porque é a palavra de Deus. E em vez disso, se dá lugar aí, o conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento, sendo que essa cultura, esse entretenimento, o que está abordando aqui é porque é uma coisa vazia, uma coisa sem Deus, uma coisa que, na verdade, está infiltrada aí mensagens subliminares. Então é nesse aspecto que ele está falando aqui, não que sejamos contra a cultura ou que sejamos contra o entretenimento. Claro que não. Inclusive a reforma protestante de 1517 foi que cooperou muito para a cultura, para a política, para a sociedade de um modo em geral, para a educação de um modo geral, para a ciência, para o desenvolvimento. Então foi um pontapé inicial para se abrir as cortinas, né, do capitalismo e de toda a cultura e a ciência que existe hoje. Então vemos que a reforma protestante, né, deixando bem claro que o evangelho, os evangélicos, os cristãos evangélicos tiveram uma grande participação através de Martim Lutero, que foi o principal aí da reforma protestante. Então, 2 Timóteo 3,4, nós já lemos aí no texto bíblico em classe, que continua falando que as pessoas se tornarão mais amigas dos eleitos do que amigas de Deus. Então não podemos negociar a verdade bíblica, né? Ele vem falando aqui, cita aqui 2 Timóteo 3,16, o que está escrito lá? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, isso quer dizer para repreender, para trazer instrução para as pessoas em geral. É toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Subtópico número 3, corrupção da fé. Então aqui está ainda abordando sobre essa corrosão do ensino correto, a fé bíblica sendo descaracterizada, e de novo fala de alguns versículos aí já citados, que nós já lemos aí sobre falsos cristãos, né? As práticas de falsos cristãos, infelizmente, pelo qual nós já lemos aí em Timóteo 3:2-4, que tem bastante adjetivos ruins aí, mostrando pessoas corrompidas
pela sedução, pelo engano. Então nós temos aí, por isso os pecados morais, a libertinagem, o abuso do corpo são tolerados, slogans tais como meu corpo, minhas regras, a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral e etc. Então, tudo isso são coisas que estamos vivendo em nossos dias. Então, impede as pessoas de ter o verdadeiro conhecimento da verdade. Então, está aí, no versículo 7, nos falando que pessoas que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque estão negando, a Bíblia, estão relativando, né? A Bíblia, está havendo um relativismo e tudo mais. Prosseguindo, nós temos aí agora o tópico de número 2. O tópico de número 2 nos fala sobre as teorias progressistas. Então, aqui está falando especialmente sobre a desconstrução da Bíblia. Isso quer dizer, colocando a Bíblia no nível abaixo, inferior, né? Negando as suas verdades eternas, sua inerrância, a sua infalibilidade. A Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante, porque ela é a palavra de Deus inspirada. Então, de novo, ele cita aqui o versículo de 2 Timóteo 3,16, que nós já lemos aqui, que nos fala que toda a escritura divinamente inspirada é boa, para corrigir, para ensinar e tudo mais. Então, a ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo. O que é antropocentrismo? É o homem como o centro, e não Deus sendo o centro de todas as coisas, mas o homem sendo o centro. Então isso é um erro, porque Deus é soberano e deve ser reverenciado. Então ele prossegue dizendo sobre aqui o parâmetro, né? O parâmetro progressista de reinterpretar as escrituras. Então nós temos aí 2 Timóteo 4,3 que nos diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e não sofrerão a sã doutrina. Quer dizer, não estarão relatando as verdades bíblicas. Então é que fala até de doutores, pessoas de conhecimento, pessoa que tem intelectualidade, tem bastante conhecimento, até bíblico, mas, no entanto, negam e não querem ouvir a verdade, como está escrito em João, capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é Cristo Jesus, ok? Então, ele vai abordando essa questão, mostrando aí também sobre a relativização do pecado, sobre a concupiscência, se prega um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Então, não é uma reforma social que vai abranger a salvação do homem, a libertação das pessoas em geral, mas sim a pregação da palavra de Deus. Então, Gálatas 1, do versículo 7 ao 10, vai nos fazendo uma abordagem. Eu vou destacar aqui o versículo 8, que diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Isso quer dizer, seja maldito. A palavra anátema quer dizer
maldito. Então está aí o perigo das pessoas que estão aí nesse contexto de desfazer das verdades espirituais da Bíblia Sagrada, prejudicando assim a família e a sociedade, as pessoas de uma forma em geral. E todos quanto também gostam e seguem, né, esses pensamentos. Então, as doutrinas, as verdades são deturpadas. Então, nós temos aí alguns versículos, né? Então, aqui, por exemplo, Filipenses 3,18, porque muitos já dos quais, muitas das vezes vos digo, e afora vos digo chorando. O apóstolo Paulo está dizendo que estava chorando, muito triste com essa situação, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, tá aí, estamos vivendo esse período, essa época, onde existem muitos inimigos de Cristo, inimigos da cruz de Cristo, não é? Desfazendo, assim, das verdades bíblicas e da moral e do caráter em geral. Subtópico 2, teísmo aberto. Outra corrente de teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Então, nós vemos aqui que a abordagem desse segundo tópico, desse teísmo aberto, está nos falando justamente da limitação, tentando limitar a palavra de Deus, tentando desfazer da presciência de Deus, que é o atributo que nos mostra que Deus sabe de todas as coisas antecipadamente, um atributo ligado à onisciência. Então nós temos aí eles dizendo, por exemplo, que nessa heresia, né? Nessa heresia, que é o teísmo aberto, eles dizem que Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história, quando não é verdade, né? Está em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 8 ao 19, está aí essa passagem. Sabemos muito bem que Deus, antecipadamente, já sabia que Adão e Eva iriam pecar. E antecipadamente, ele também já tinha o plano de redenção e de salvação para o homem. Então Deus jamais pode ser surpreendido em qualquer coisa, porque ele é onisciente, isso quer dizer sabe todas as coisas, ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, e ele é onipotente, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então, eles dizem que ao mesmo tempo, eles desfazendo da soberania de Deus e que Deus é presciente, não faria sentido nem orar a Deus, né? Então é isso que eles querem fazer, o teísmo aberto. Então essa é uma das heresias também que deve ser descartada, porque toda heresia tem que ser descartada, né? Então vamos lá, subtópico 3, teologia da demitologização. Então, tem um elemento aqui, que um tal de Rudolf Bultmann, que propôs um programa de demitologização do texto bíblico. Isso quer dizer, dizendo que algumas coisas que estão na Bíblia são mitos, é lenda, não é verdade. Por exemplo, dizer nesse pensamento, quer dizer que o céu e o inferno não existe, esse negócio de tentação, os demônios, possessão demoníaca, tudo isso é mito, isso não existe, né? Então, sabemos que tudo isso aí é conversa para boi dormir, não é? Então, que esse negócio da doutrina da concepção, do nascimento virginal de Cristo, né, no ventre de Maria, e a promessa da vinda de Cristo, o arrebatamento e tudo mais, tudo isso é mito, é mentira, é uma lenda, né? Os milagres, os sinais, as revelações sobrenaturais,
Então sabemos que tudo isso são puras verdades e que nós estamos vivenciando nesses últimos dias ainda os milagres de Deus, e a Bíblia é sim verdade. Existe, os demônios existem, existe Jesus, que é o bem, que está superior a todo mal que existe, né? Para isso ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, Mateus 28, 18. Em Lucas 10, Jesus outorgou poder a seus discípulos sobre os espíritos imundos. Então isso é uma grande verdade que nós vivenciamos sim nesses últimos dias ainda, certo? As igrejas ainda acontecem milagres, ainda acontecem curas, libertações, se expulsa demônio, e existem muitas libertações em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos mostrando aí que toda a Escritura é inspirada por Deus, e que os homens santos falaram inspirado por Deus, que nenhuma profecia é de interpretação particular. Nós não podemos dar interpretação particular à Bíblia, à profecia, porque foi Deus que inspirou os homens para escreverem, para profetizarem a palavra de Deus. Então está aí, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, e também o versículo 20 nos faz menção. Então vamos já lá para o tópico de número 3, refutando o ensino progressista. Então nós temos aí a reafirmação, né? Subtópico reformando a autoridade bíblica. Então, ele está aqui nos mostrando que, de novo, segundo Timóteo 3,16, sobre a inspiração da Bíblia, não é? Temos que validar o princípio da sola escritura. Isso nos falando da reforma protestante, como falei anteriormente, de Lutero, onde foi instituído lá os 5 solas, e um deles é a sola escritura, querendo dizer que só a Escritura tem autoridade final sobre o mundo e sobre a vida do homem, das pessoas em geral, homem e a mulher, né? Que a Bíblia é infalível. Então tudo isso vem falando aqui nesse tópico. Então, através disso, a gente vai refutando, né? A gente vai combatendo esses ensinos progressistas aí, que não tem nada a ver com Deus, não é? Então, nós temos aí, sobre, apesar da tradição romana da Idade Média, onde os cristãos foram muito perseguidos e tudo mais, ele faz menção disso aqui. Então, Lutero foi levantado justamente para combater tudo isso, não é? Então, nos fala aqui sobre Armínio, que alertava sobre a perfeição das Escrituras. Sabemos que Armínio é aquele homem de Deus que nos falou sobre a questão do livre-arbítrio que está nas Escrituras. Então, isso tudo que esse pessoal fala para combater a Bíblia é presunção e arrogância. Apocalipse 22, versículo 18, 19, nos faz menção, nos dizendo que todo aquele que acrescentar, será acrescentado as pragas deste livro. E o que tirar alguma coisa das profecias da Bíblia, será tirada o seu nome da árvore da vida. Então, ficará fora do plano de salvação. Então, temos aí o subtópico 2, ensinando as doutrinas bíblicas, né? Nos reforçando aqui sobre Mateus 28, 19 e 20, nos falando sobre o ide pregai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, disse Jesus aos seus discípulos. Também em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, nos dizendo que pregue a palavras a tempo e fora do tempo, redarga, repreenda e exorta com toda longanimidade e doutrina. Subtópico de número 3, enfatizando a santificação.
Então aqui vem nos falando sobre a santificação, nos mostrando aqui o 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Também, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, temos vários versículos aqui especificando essa questão, enfatizando aí a santificação que agrada a Deus, onde está escrito em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então vamos ficar por aqui e agora já chegamos à conclusão, amém? Vamos lá para a conclusão, fique aí, porque já vai encerrar. As Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. Então já falamos que os últimos dias é os dias que estamos vivendo, principalmente, né? De Cristo para cá, do Pentecostes para cá. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, isso é, da crença correta, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Então, isso que é o perigo. Por isso que precisamos pregar, anunciar a verdade bíblica. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, quer dizer, não deve ficar parado, acomodado, conformado. Não. Mas de resistência à iniquidade. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis à temporada da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Então, para encerrar, 1 Coríntios 2, eu vou ler o versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então, o poder de Deus está contido na Bíblia, na palavra de Deus, na oração, na santificação, na busca pelo avivamento espiritual, se enchendo do Espírito Santo de Deus, se enchendo do conhecimento de Deus. Então, aí sim, nós estaremos preparados para refutar, para confrontar, para se opor a todas essas mentiras que estão sendo proclamadas e assim ganhar almas para Jesus. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua família, a sua vida e que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E agora próxima, ainda essa semana, estaremos estudando aí a lição de número 4, quando a criatura vale mais do que o Criador. Fica firme aí, provavelmente lá para o final de semana, lá para sábado, eu estarei aí ministrando, fazendo aí esse vídeo. Então, continua aí, deixe seu like, compartilhe a lição, inscreva-se principalmente no canal, é importante a inscrição, tá? Deixa seu like, tá bom? Então, que Deus te abençoe ricamente e abundantemente, em nome do Senhor Jesus, amém.